Boa noite, bem-vindos e bem-vindas de volta para as nossas lives. Até a Belinha quer participar hoje conosco, ficou aí querendo subir no colo. Desce lá agora, que agora eu tenho que dar atenção aos meus queridos e queridas que estão aí nos assistindo e nos acompanhando. Demos um tempo e aconteceu um incidente aqui rapidinho, minha lâmpada caiu. Ai, ai, ai. Coisas ao vivo acontecem, né? Despencou a lâmpada ali, senão fica muito escuro. Que bom que estamos de volta depois de um tempinho, desde a nossa última celebração do ano, o culto de Natal. E aqui nós estamos para celebrar, para nos encontrar virtualmente neste primeiro momento do ano e também, claro, se possível, ainda no próximo final de semana também nos nossos cultos presenciais. Epifania do nosso Senhor Jesus Cristo, 6 de janeiro, hoje nós celebramos. Na Epifania de nosso Senhor, celebramos a manifestação de Jesus Cristo como o Deus que encarnou na pessoa humana de Jesus. Lá no Ocidente está fortemente associada a visita dos 3 reis magos, enquanto que no Oriente lembra-se também do batismo do João Batista, que foi batizado por Jesus Cristo. Para nós, a data celebra a manifestação de Jesus Cristo como enviado de Deus e Filho do Criador. Assim, nos embasamos em 3 passagens bíblicas bem significativas. A visita do Oriente, Mateus 2, 1 a 12, que será lida depois, que é exclusiva, inclusive, do Evangelho de Mateus. O batismo de Jesus, que nós podemos ler em Mateus 2, 13 a 17, quem quiser fazer isso depois, e talvez alguns textos paralelos, e também o milagre das bodas de Caná, que encontramos em João 2, 1 a 12. Também material exclusivo do Evangelho de João. Assim, nós temos novamente conosco a Maria, e eu peço e convido ela a fazer a acolhida. Não esqueça de ligar o seu microfone. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Conhecemos um lindo hino que nos diz: se vens de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos o teu povo. Com essas palavras, acolhemos a todos vocês que nos ouvem de perto e também de longe. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa casa de oração, a esse momento de comunhão, de reflexão, nesta quarta-feira. E as senhas diárias para essa reflexão nos salda com o versículo de Mateus, capítulo 2, e o versículo 2. Em Jerusalém, os magos perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Deixando-nos guiar pelo Espírito do Senhor, queremos invocar. Desejamos também que Cristo também se revele a nós, se revele como o verdadeiro Filho de Deus, que em nosso meio veio habitar para trazer uma mensagem iluminada que nos conduz à verdadeira paz. Com essa prontidão para ouvirmos a mensagem de Jesus e para adorá-lo, como os reis magos anunciaram. Uma boa noite a todos e sejam todos bem-vindos. Cantemos Buscai primeiro o reino de Deus. Todos conhecem de cor? Vamos cantar junto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia. Não só de pão a pessoa viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nós invocamos e nos reunimos com enorme alegria em nome do Deus Criador e dignificador de toda forma de vida que há neste mundo. Do Deus que, após criar com perfeição o mundo e toda a sua biodiversidade, também criou todas as pessoas, sem distinção alguma, a sua própria imagem e semelhança. Fato esse que dignifica a tudo e a todos. Nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo, seu verdadeiro Filho, honrado e reconhecido por sábios do Oriente, quando seu nascimento, humilde, a ponto de buscar o batismo de João, que celebrou em meio ao seu povo, participando, por exemplo, em uma festa de casamento na cidade de Canaã, em que realizou o seu primeiro milagre. Nós nos reunimos em nome do Espírito Santo de Deus, que através da sua ação nos leva a crer em Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus e nos encoraja a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, assim como cantamos há pouco, mesmo que essa busca nos leve a situações de perseguições e sofrimentos. Assim, invocamos e nos alegramos e nos reunimos em nome do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, para nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um planto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. Disse João Batista para Jesus: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? João, mesmo sendo homem respeitado pelo povo, ele teve a humildade de também reconhecer-se pecador e afirmou que ele é quem precisa ser batizado por Jesus. Que nós, apesar de nossas formações, nossos status sociais e quaisquer outras formas de condições que nos transmitam certezas, também nos reconheçamos pessoas pecadoras. Por isso, cruzemos as nossas mãos e oremos.
Deus de luz, que irrompe sempre sobre as trevas, nós confessamos que, embora muitas vezes nem nos consideremos, somos pessoas pecadoras, sim. Nossos olhos já estão acostumados a ver somente aquilo que nos favorece ou aquilo que nos agrada. Perdoa-nos pelas vezes que não reconhecemos a mensagem de Jesus Cristo como sendo verdadeiramente teus ensinamentos amorosos e transmitido através do teu Filho. Perdoa-nos, Senhor, quando fazemos com que nossos desejos, nossos costumes ou os nossos privilégios orientem nossas ações sobre a justificativa de estares amparada na tua palavra, especialmente em ter que na época ainda desconheciam a revelação de Cristo. Tua palavra é o Evangelho. Faze-nos com que consigamos a reconhecer a tua vontade. Vem de fora, vem do Evangelho, que afirma a graça, a paz, o amor, trazida à luz, através da vida, a mensagem, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho verdadeiro. Tem misericórdia de nós, concede-nos o teu perdão, não mediante aos nossos méritos, pois este não os temos, mas mediante a tua graça. E superabundas situações de desorientação e também do pecado, o que teu Espírito Santo nos oriente em nosso pensar, em nosso agir e também em nosso falar. Amém. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu, quebre e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu, quebre e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Anunciamos o propósito de Deus desde a concepção de Jesus, quando nós lemos: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Desde o relato da concepção de Cristo, já se afirmava a sua missão, a saber, salvar o povo dos seus pecados ao invés de julgá-lo e condená-lo. Confiantes nesta palavra, como ministro ordenado desta vossa igreja, anuncio o perdão em nome do Trino Deus, que se revelou em seu Filho Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da forma como somos graciosamente perdoados, mediante a contrição, confissão e também a absolvição, nós também somos movidos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Façamos isso neste momento, testemunhando a nossa fé em Cristo Jesus, através de um abraço acolhedor em quem está ao nosso redor, dizendo: Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Que nós possamos dar esse abraço a essa pessoa que está do nosso lado e que nós possamos falar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Se alguém está sozinho, se abrace, assim como eu estou fazendo, e diga: Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. Um abraço carinhoso e virtual a todos e todas nós. Amém. Amém.
Assim como os anjos e os pastores e os magos cantaram glória a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo, também nós o fazemos neste momento, pelo perdão, pela reconciliação e pela revelação plena de Deus em Cristo, cantando glorificado seja o teu nome. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome, aleluia, 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 glória a Jesus, glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome, aleluia, 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 glória a Jesus. Convido para um momento de oração. Oramos. Deus Criador, ao longo da história que tu revelastes de diferentes maneiras, podemos reconhecer na criação a tua perfeição e o teu grande amor pelas tuas obras. Podemos ver nas histórias dos juízes e dos profetas e também da revelação admoestadora e zelosa para com teu povo. Podemos perceber as obras dos discípulos de Jesus, a tua revelação, fazendo com que a tua ação encarnada em ser humano não fosse esquecida. Por todas as revelações, nós te agradecemos. Te pedimos, mostra-nos hoje, através das leituras bíblicas e também da nossa reflexão. Mais uma vez, a Jesus Cristo como a tua forma humana, humilde, forma esta que fala para os humanos em linguagem humana. Dá que possamos compreender e nos sintamos chamados a seguir a Cristo, ao qual fazemos muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela tua divindade manifestada de forma amorosa, de forma cuidadosa. Por Cristo Jesus, a quem reconhecemos o teu único Filho. Assim os pedimos. Amém. Convido para quem tem a sua Bíblia, que possamos abrir lá em Isaías, capítulo 60. Isaías 60, 1 a 6. Isaías, capítulo 60, 1 a 6. Eu passo a fazer a leitura. A beleza da Nova Jerusalém. Isaías 60, 1 a 6. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando. Eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe. As suas filhas vêm nos braços das mães. E quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção, e o seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão
as grandezas ou as grandes coisas que o Senhor fez. Até aqui a palavra de Isaías. Cantemos comigo, graças, Senhor, graças, Senhor. Graças, Senhor, graças, Senhor, por tua bondade, teu poder, teu amor. Graças, Senhor. Nós vamos ouvir agora, ou ler em conjunto, a Maria e eu, o Salmo de número 72, primeiro os versículos de 1 a 7, e depois terminamos com 12 a 14. Leiamos o Salmo como um profundo desejo e prece a serem um dia alcançados entre nós que experimentamos situações de exploração e ausência de equidade. Salmo 72, 1 a 7, 12 a 14. Salmo 72, 1 a 7, 12 a 14. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça. Para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote o que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e também os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e também da violência. A vida deles é preciosa para ele. Enquanto que nas mãos das autoridades que nos governam, sentimos insegurança, medos, nas tuas mãos, ó Senhor, sentimos abrigo e por isso cantamos aleluia para aclamar a leitura do Evangelho que nós encontramos em Mateus 2, 1 a 12. Mateus 2, 1 a 12. Cantemos. Aleluia, 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 aleluia. Ouçamos a leitura do Evangelho de Mateus 2, 1 a 12. E assim está escrito: os visitantes do Oriente. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens estudavam as estrelas e vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ele ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e o mestre da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia. Pois o profeta escreveu o seguinte: você
Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá um líder que guiará o seu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisa, para que eu também irei adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela, a mesma que tinha visto lá no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presente, ouro, incenso e mirra. Num sonho, Deus o avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para sua terra por outro caminho. Até aqui a palavra. Nós queremos nos situar um pouquinho nesse contexto na qual nós celebramos hoje, dia 6 de janeiro, e para nos informarmos, nós trazemos neste primeiro momento algumas informações acerca dos textos que nós ouvimos, para depois, então, trazermos a mensagem. Todos os textos que nós ouvimos nesta noite, os textos bíblicos, eles não caíram prontos do céu, como atualmente costuma-se acreditar, mas eles foram escritos por pessoas ou grupos, escolas, que estavam inseridos dentro daquele contexto social da época, contexto político, contexto comunitário. Isaías ele foi redigido por 3 grandes blocos. Para quem talvez não conhece um pouco a história da Bíblia, né? 3 grandes blocos, a saber, ele é dividido, então, pelos capítulos 1 a 3, que nós, no mundo teológico, conhecemos como Proto-Isaías, e esse foi redigido antes do exílio da Babilônia. Já os capítulos 40 a 55, Deutero-Isaías, que relata justamente o período em que estavam no exílio. E, por fim, os capítulos 56 a 66, Trito-Isaías, em que é anunciada a esperança na reconstrução e vida melhor para o povo. Assim, então, estima-se que o livro de Isaías relate ao menos 500 anos de história, semelhante ao relato de 500 anos de história da nossa amada e querida ISLB. Neste sentido, é claro que um livro escrito por várias mãos e em várias gerações, sempre refletindo o momento existencial do povo. Acredito que nós estamos num período que nós também estamos reescrevendo a nossa história, a nossa situação atual. O texto de Isaías também, de 61 a 6, ele narra também a triste e difícil realidade pós-exílio na dedicação pela reconstrução da comunidade. A cidade também, na busca da restauração, do bem-estar social, expressas ao anseios individuais e coletivos em dias melhores para um povo que estava tão sofrido e também sem muita esperança. Além das mazelas sociais intensificadas pelas sucessivas guerras e expansão e denominação territorial, ainda havia falta de esperança em Javé.
o que fez com que muitas pessoas abandonassem o culto e as suas tradições, uma vez que culpavam pelas tragédias vividas. Alguns mesmo, após todo esse sofrimento, permaneceram fiéis e mantiveram uma voz profética, afirmando que o culpado era o próprio povo em haver se afastado de Javé. E é dessa forma intensificada a corrupção e também a exploração das pessoas bem mais necessitadas. Já outras pessoas buscavam consolo, buscavam a orientação em outras expressões religiosas, que não se aventuravam à responsabilidade coletiva pela catástrofe que eles tinham vivido. Já a passagem bíblica de Isaías 60, 1-6, o pós-exílio, a leitura que eu fiz antes, é uma expressão de esperança e reconstrução completa de Jerusalém, e no reconhecimento dessa reconstrução também por outros povos, outras nações. Reconstrução essa que será considerada obra do nosso Deus Criador. Mas o povo reconhecer a sua culpa, seus erros, ou seja, se arrepender das escolhas erradas e sim for perdoado por Deus. A aliança, ela só será restabelecida e apenas depois é que virá a bênção da reconstrução. Mas o interessante é que já o Evangelho de Mateus, ele nos narra uma tradição, intitulada como os visitantes do Oriente. O relato bíblico não diz o número e nem exatamente o posto que ocupavam, mas por outro dos três presentes, os três presentes valiosos, o ouro, a mirra e também o incenso, oferecido a Jesus, passou a considerar-se os três posteriormente cerca de 800 anos após o nascimento de Jesus. Foram chamados pela tradição e não pela narrativa bíblica. De Belchior, rei da Pérsia, Baltazar, rei da Arábia, e Gaspar, rei da Índia. Justamente por conta desses presentes, costumeiramente oferecido pelos reis, não é assim tão evidente que fossem reis. Há pesquisas que apontam para algumas possibilidades plausíveis, como se serem, talvez, sacerdotes de uma religião zoroástica da Pérsia, conselheiros reais, ou até astrônomos, por conta da menção da contemplação dessa estrela. Na antiguidade, o ouro era um presente oferecido para um rei, e o incenso oferecia-se a um sacerdote. E a mirra também era oferecida-se a profetas e era usada para embalsamar os corpos. E simbologicamente representava a imortalidade. E é interessante atuar que não há evidências históricas que comprovem a existência desses personagens. Possivelmente, né? A narrativa feita pelo evangelista deseja simbolizar para nós o reconhecimento de Jesus por todos os povos. E assim queremos refletir. Precisamos contemplar agora os dois textos. Assim percebemos que as situações de dor, as situações de miséria, medo, de angústias e toda série de problemas que se enfrenta mundo afora em diversas culturas não são problemas novos. Ao contrário, nós temos vastos relatos, a exemplo dos livros e relatos de Isaías,
É importantíssimo compreendermos que Deus não se alegra com tais situações e nem Ele as causa. Os reais responsáveis pelas situações lamentáveis em que vive uma enorme parcela da população global desse nosso mundo, de Deus, são os próprios seres humanos. O seu egoísmo, sua ganância, os seus acordos que visam mais o lucro em detrimento ao bem comum de toda a criação. Aqueles que detêm o poder político e capital pensam muitas vezes mais em suas carreiras e não se preocupam em servirem a sociedade com seus dons que devem ser exercidos como ministério do servir a nossa sociedade. Mas contudo a culpa pelas mazelas também não é exclusivamente dos que governam, mas de todos que agem da forma egoísta e esquece de pensar no coletivo através da sua conscientização cidadã. Hoje, se há feijão no meu prato, já há uma satisfação, mesmo que o prato do vizinho esteja vazio. Ouvi uma frase muito interessante em que foi dito: o cheiro do sopro do Espírito Santo é de feijão e verdura orgânica no prato de todos. E logo, não é possível projetar insatisfações vividas, também a responsabilidade de Deus, bem pelo contrário de Deus. Aguardamos a salvação dessa situação de desesperança. Se a vida dói, lógico que é possível ouvir com atenção o clamor do povo. E é preciso conscientizá-lo a pensar além de si. E a pensar, é preciso dar-lhe a esperança somente em Deus. Hoje, uma data especial que nós, muitas vezes, no mundo moderno, deixamos de celebrar, Epifania. Em Epifania, nós refletimos e pregamos sobre o reconhecimento público de Jesus Cristo como Filho de Deus, tão bem explanado na história da visita do Oriente. Nós desejamos construir um mundo melhor em que haja alegria de viver. Estamos iniciando um novo ano. Um ano ainda no início dele comprometido por conta do coronavírus. Mas nem por isso devemos esquecer que nós temos um Deus que nos olha, que nos cuida e nos carrega. Queremos construir um mundo melhor, mesmo assim, em que haja alegria de viver? Então, somos chamados a voltarmos à fé nos ensinamentos de Jesus Cristo, pois hoje nós temos excesso de cristãos, claro, vivendo sem a mensagem de Cristo, lamentavelmente. Apropriam-se do Deus encarnado, sim, é lógico, mas esqueceram-se exatamente da razão que Deus se encarnou ou fez se encarnar. A sua mensagem de amor incondicional que nos leva a transformar a sociedade em um lugar mais justo, mais compassivo e compreensivo para todas as pessoas. O chamar as pessoas para voltarem para Deus e arrependerem-se de suas falhas, esse sim foi o motivo que fez com que o trito Isaías fosse redigido. E coincidentemente, essa é a mensagem com a qual Jesus inaugura o seu ministério enquanto aqui na Terra. O reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Marcos 1,15. Estimados irmãos e estimadas irmãs na fé, nós temos muita gente ostentando Cristo em sua simbologia.
porém esqueceram do seu conteúdo. E a epifania é crer que o ensinamento de Cristo é a manifestação divina que supera a lei mosaica. E não necessariamente a que contradiz, mas se a lei veterotestamentárias estiverem divergindo de mensagem de Jesus para nós cristãos, prevalece o ensinamento de Cristo. Os ensinamentos de Cristo, então, são: não julguem para que não sejam julgados. Sejam sal na terra e luz no mundo, que ainda vive mergulhado em trevas. Busquem com paciência e persistência quem tenha se desviado dos ensinamentos de Deus. Acolham quem estiver errado. Não atirem pedras, pois todos seremos apedrejados. Adoremos só a Deus. Não vivamos só de pão, mas da palavra. Não revidem violência com violência. Visitem as pessoas presas. Deem águas às pessoas sedentas. Vistam pessoas que estiverem nuas. Semeiem a palavra sempre, pois Deus a fará crescer a seu tempo. Amem e orem pelos que vos perseguem. Quem quiser seguir a Cristo, esteja ciente de que encontrará cruzes, sim, para carregar, ao invés de um caminho de prosperidade e eternas riquezas. E, sobretudo, que se lembre da ordem de Cristo dada a Pedro, que o aconselha a não praticar a violência, mesmo diante de situações extremas. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. E todo esse riquíssimo ensinamento só será de fato seguidor de Jesus Cristo também, se for por nós reconhecido como verdadeiro Filho de Deus. Que Deus, através do seu Santo Espírito, nos leve à fé em Cristo Jesus e, sobretudo, a mensagem do Evangelho. Que assim seja. Amém. Através da mensagem, que nós possamos aprender tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, que nós possamos reconhecer Jesus através da estrela que nos levou até Ele. Nós confessamos a nossa fé nesse Deus que nasceu, nesse Deus que morreu, nesse Deus que doou seu Filho, né, Jesus Cristo, que nasceu, que viveu, que morreu, mas que ressuscitou para nos guardar e amar. Vamos confessar a nossa fé a esse Jesus que nos ama e também nos guarda. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim tua mensagem se cumpra em mim. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu,
quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Para cada um e cada uma de vocês que está nos acompanhando, já pode, neste momento, escrever e compartilhar o seu pedido de oração e intercessão aí no chat. Enquanto isso, eu dou um breve aviso. Nós queremos convidar as pessoas, ainda é possível, para o próximo fim de semana, a participar dos nossos cultos, assim como eu vou mostrar aí. Então, os cultos do próximo final de semana, janeiro de 2021, sexta-feira teremos culto às 19h30 na comunidade de Feu Rosa. No sábado à noite, às 19 horas, em Nova Carapina. E no domingo de manhã, aqui em Jardim do Noeiro, este mesmo culto será transmitido ao vivo também por este canal, Facebook. E à noite nós celebramos com as pessoas que desejam e se sentem à vontade, seguras em ir na comunidade da Serra. Então, convido e motivo para aqueles que podem, que estão bem, né? Lembrando que todos deverão vir de máscara, trazer a sua garrafinha própria de água e também, na hora de entrar na igreja, higienizar suas mãos e, ao sair, também é importante fazer isso. Então, cuidemos-nos para cuidar de quem nós amamos. Então, enquanto eu aguardo aí as pessoas escreverem seus pedidos, seus motivos de oração, eu convido para cantarmos Senhor, oramos agora. Neste sentido, nós também, na oração, queremos colocar a vida de cada um e cada uma que está de aniversário, neste início de mês, início de ano, né? Então, todos aqueles e aquelas que estão aniversariando, sintam-se abraçados e acolhidos por Deus neste novo ano de vida e torcemos para que seja um ano melhor do que o que passou. Enquanto as pessoas escrevem, eu canto para vocês, Senhor, oramos agora. Tem um avião passando, fazendo barulho. Nós já iniciamos nosso processo de oração, de intercessão. Cantemos e em seguida oremos. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não têm luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa a nós todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor, que seja feliz aquele que diz, eu creio também. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém. Senhor. Querido e bondoso amado Deus, nós te oramos com todo o nosso coração, com toda a nossa razão e nosso entendimento. Obrigado por manter-nos vivos e com saúde desde o início desta pandemia, que há quase um ano chegou até nós. Nós te somos gratos por podermos estar aqui celebrando, ouvindo a tua palavra, a tua mensagem, fortalecendo assim a nossa fé. Mas diante de ti nós também queremos chegar e pedir, nos proteja deste mal que ainda nos assola lá fora.
A pandemia ainda não acabou. A vacina ainda está chegando. Devemos sim nos cuidar. Devemos nos cuidar para cuidar dos outros. Te agradecemos por aqueles e aquelas que contraíram o Covid e que conseguiram restabelecer a sua saúde. Colocamos em tuas mãos a vida daquelas que perderam algum amigo, algum ente querido, algum familiar por causa deste problema ou por outras razões. Assim nós te pedimos, proteja cada um e cada uma de nós. E que se por um acaso nosso município vier aumentar muito os seus casos, se o mapa entrar em vermelho, que possamos ser compreensíveis na suspensão das atividades presenciais. Mas que bom que temos este meio, este canal onde nós podemos trazer a mensagem, a palavra, o louvor e a oração. Assim, ó Deus, a Helena Westphal agradece a Deus por tudo. Querido amigo e primo Solivan Plaster, lá de Santa Maria de Itibá, pede que Deus abençoe todos os familiares dele. A Maria, que aqui conosco está, ora pela Fabiana, que fez uma cirurgia hoje. A Selene Kister agradece e dá glórias a Deus. O Valdair Bonig, lá de Vila Pavão, agradece e parabeniza por mais um ano de vida da sua mãe, a Dilza Clantz, e do seu tio, Arnaldo Clantz, que fizeram aniversário no dia 9, ou fazem, né? Vão fazer no dia 9. A Norma Detman pede oração pela família e por todos que sofrem por causa do coronavírus. A Lucinéia Wutke pede orações pelos amigos Luiz e Vanilda, que estão com Covid. E para todos que se encontram nos hospitais, se recuperando. Proteção para todos nós. Natalina Klitz, que agradece a Deus por tudo que Ele tem feito a nós, a família, pela vida da sua irmã, Vanilda, e com a graça de Deus está tranquila. Também colocamos a família, no caso a tia, tio da Eliane Mas, que está com problemas sérios por conta do Covid e que agravaram e surgiram outros problemas. Oremos pela família. Também lembramos do nosso querido amigo Diolindo Reinholds, que continua com seu tratamento por causa do seu problema de saúde. Semana passada fiz uma visita breve e em breve estarei com ele para celebrar o sacramento da ceia, se possível. Oremos pela sua restauração. Vantuil Schwanz pede a Deus para conduzir a nossa paróquia neste ano de 2021. Agradecemos a Deus por nos ter conduzido, mesmo que nesta pandemia tivemos que suspender muitas coisas, mas continuemos com o nosso trabalho. A igreja não parou. Os templos fecharam, mas a igreja permaneceu aberta e viva de qualquer maneira ou meio. E assim pedimos a Deus, nos acompanhe, nos oriente neste novo ano de 2021, que já iniciou há alguns dias. Tudo isso e muito mais nós agradecemos e pedimos em nome de teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Queiram assim receber a bênção de Deus, estendendo as suas mãos. Rogamos a bênção do Deus sensível, do Deus que ouve o clamor do seu povo e que provê libertação aos que clamam por ela. Que o Deus que não nos deixa no abandono, mas sempre de novo se revela a nós, nos abençoe na certeza de que em Cristo o vemos verdadeiramente em seu amor. Que a bênção do Deus revelador permaneça conosco todos os dias de nossas vidas. Assim vos abençoe, bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
que o Deus humanamente encarnado em Jesus Cristo e revelado plenamente em sua pessoa, nos acompanhe em nossas tarefas de sermos pescadores de pessoas, que todo o nosso ser seja uma reflexão da sua luz que transforma a dor, a miséria, a exclusão, a exploração em uma vida digna e uma vida abundante para todos nós. Vamos na fé em Jesus Cristo, que nós possamos ser luz aonde estivermos, neste mundo de Deus, através do amor de Jesus Cristo. Que nós tenhamos uma ótima noite. Amém. Nos encontramos no próximo domingo, no nosso culto ao vivo, e bem como aqui neste mesmo horário local, na semana que vem, quarta-feira, para mais uma live de louvor e oração. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela atenção, pelo carinho. E que bom que possamos novamente estar virtualmente conectados em oração e refletir sobre a palavra de Deus. Boa noite, tchau. Maria? Boa noite a todos e que Deus nos guarde para um novo dia amanhã.